Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Números 12. Vamos ler, começar lendo o 2 e o 3 e alguns capítulos, alguns versículos a seguir. O 2. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era Moisés um homem muito manso, o mais manso de todos os homens que havia sobre a terra. O 6. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu em visão me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. O 7. Assim não é com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam estava leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. O 11. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. O 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo que a cures. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar, né? Que Miriam, né, e Arão, eles começaram, né, a falar de Moisés. A palavra do Senhor vai começar falando que eles começaram a falar primeiro, né, por causa da mulher, né, cuxita que Moisés tinha tomado. Mas depois dos versículos a seguir, né, vai começar falando, eles vão começar falando, né? Não falou também o Senhor, né, por nós. O Senhor não fala, né, só por Moisés. O Senhor fala também, né, por nós. E a palavra do Senhor vai falar, né, que Moisés, ele era um homem muito manso, né, o homem mais manso, né, que havia sobre a face da terra. E o Senhor já começa falando conosco através aqui desse texto, né? Através aqui dessa passagem aqui. Nem sempre, né, vamos agradar a todos. E às vezes a murmuração, às vezes vai começar, né, do meio dos nossos mesmo. A palavra do Senhor vai falar que Moisés e Miriam, eles eram irmãos, né? Que Miriam e Arão, eles eram irmãos de Moisés. E mesmo assim, né, eles se levantaram, né, contra a vida de Moisés, ali falando de Moisés. E ao decorrer do texto, né, vamos começar entendendo que a implicância deles não era só porque Moisés tinha tomado, né, uma mulher cuxita, não. Era por inveja mesmo. Eles não estavam suportando, né, Moisés estar ali liderando aquele povo. Talvez eles achavam, né, que Moisés ele não tinha capacidade, né, para liderar. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar que quando o Senhor, né, chamou Moisés para liderar aqui esse povo, Moisés ele não queria, né? E o Senhor já começa falando aqui conosco também. Às vezes a escolha, né, do Senhor não é a escolha do homem. Porque se você for ler, quando você lê esse texto aqui, que você começa lendo aqui essa passagem, né, até a escolha do Senhor por Moisés, você vai ver, né, que Moisés ali quando o Senhor escolhe, ele põe vários defeitos nele mesmo, né? Ele não se sente capaz, ele fala, né, para o Senhor que ele é pesado de língua, né? Então ele fala: eu não sou bom, né, para me comunicar, né, com as pessoas. E o Senhor fala: mas eu escolhi você. Aí ele começa a botar vários defeitos e o Senhor começa falando, né, que Deus é quem fez o homem, Deus é quem fez a boca, Deus foi quem fez tudo. E se o Senhor lhe chamou, você é capaz, porque a palavra do Senhor vai falar mesmo que o Senhor, ele não chama, né, os capazes, mas ele chama os incapazes mesmo e capacita. E talvez Arão e Miriam não achassem, né, que Moisés era capaz. Mas o Senhor não escolheu Arão. O Senhor não escolheu a Miriam, o Senhor escolheu Moisés. E ainda que eles ali estavam, né,
junto com Moisés, ainda que Arão ali fosse, né, sacerdote, mesmo assim, né, eles ainda, o texto que dava a entender que eles ainda não se conformavam, né, de Moisés estar à frente, porque quando o Senhor fala, né, com eles, né, se eles não temiam, né, de falar contra o servo dele, porque o Senhor fala aqui com eles, quando tem um profeta aqui no meio de nós, eu me manifesto a ele, né, em visões ou em sonhos, mas com o meu servo é diferente. Eu me manifesto com ele de forma diferente. Ali, Moisés, ele não precisou, né, se defender, ele não precisou se justificar, mas o Senhor mesmo foi quem o defendeu, foi quem ouviu, né, as falações sobre a vida dele, chamou os três, né, e começou a defender ali a Moisés na frente deles. Irmãos, e essa palavra também já começa falando, né? Não importa quem tem se levantado, né, contra a sua vida, com murmurações, né? Achando que você não é capaz, assim, de, de, de seguir, né, com esse algo que o Senhor colocou, né, em suas mãos. Mas através dessa palavra eu quero te falar. Você é capaz, se o Senhor te escolheu, você é capaz. E não importa quem está se levantando, né, contra a sua vida, falando mal de você, não importa. Porque quem vai te defender é o Senhor. Um minutinho. Azaf! Azaf! Tu tá fazendo barulho, baixa aí. Perdão, irmãos. E aí, como eu estava falando, não importa, né, quem está se levantando contra a sua vida. Quem vai te defender é o Senhor. O Senhor é quem te defende, assim como ele fez com Moisés. Ele deixou bem claro, né, que Moisés era a escolha dele, ainda que não fosse, né, escolha de Arão e de Miriam, mas era a escolha do Senhor. E quando você é escolha do Senhor, pouco importa o que pessoas, né, vão falar sobre a sua vida. Pouco importa até mesmo que irmãos seus, como foi no caso, né, de Arão e Miriam, falem de você, porque o Senhor é quem ouve as falações contra a nossa vida e o Senhor é quem nos defende. E ali o Senhor falando para eles, né, que pelos profetas ali que se levantavam, né, no meio deles, o Senhor se manifestava em visões e em sonhos, mas com Moisés não era diferente. Com Moisés o Senhor falava ali face a face. Com Moisés, né, o Senhor ali, né, Moisés ali era diferenciado. O Senhor escolheu ele para um privilégio muito grande. O Senhor ali o cercou da presença dele, cercou Moisés da presença dele de todos os lados. Então, irmãos, era uma intimidade assim muito grande que Moisés tinha com o Senhor. E o Senhor ali falava com Moisés, né, de maneira tremenda. E ali Moisés, né, era o porta-voz, né, do Senhor, porque o Senhor falava com ele e ele falava, né, com o povo, falava com Arão, né, para falar ao povo. Então, não importa, né, quem se levante, né, com calúnia, com defamações, se o Senhor te escolheu, você é capaz sim. E você é a escolha do Senhor e é só isso que importa, não importa quem se levantar, né? Continue crendo que o Senhor te escolheu e você é capaz. E por mais que você não se sinta incapaz, né? Porque não somos mesmo de nós mesmos, mas o Senhor é quem nos capacita. O Senhor é quem nos ajuda, né? A concluir, né? Todo e qualquer projeto que Ele colocou em nossas mãos, né? Que Ele confiou, né? Em nossas mãos. E aí, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que quando o Senhor ali, né? Chamou eles, né? E começou a falar, né? Que ele falava, né? Diferente com Moisés, que Moisés ele era diferente. A palavra do Senhor vai falar, né? Que a nuvem, que a nuvem se desviou de sobre a tenda. E quando a nuvem se desviou, que era a presença do Senhor, saiu ali do meio deles, a palavra do Senhor vai falar que quando Arão olhou para Miriam, ela estava leprosa, né? Branca. Então, devemos tomar cuidado, né? Com
de quem, né, abrimos a nossa boca para falar, porque às vezes você olha, né, para essa pessoa e não dá nada por essa pessoa, e às vezes, né, é uma escolha do Senhor. E quando nos levantamos contra pessoas, né, que é escolhida do Senhor, ou até mesmo quando pessoas se levantam, né, contra uma pessoa que é escolha do Senhor, tem consequências, assim como foi aqui no caso de Miriam. A palavra do Senhor vai falar que ela ficou leprosa, né, porque ela não mediu as palavras dela ali, né, para falar de uma escolhida do Senhor, de uma escolha ali do Senhor, e ela ficou leprosa ali, teve que se afastar, né, do arraial, ficar fora do arraial ali durante 7 dias, né, até o Senhor, né, ouvir o clamor de Moisés, que a palavra do Senhor vai falar que ali Arão, né, começou a clamar ali para que Moisés viesse, né, orar ao Senhor para que Miriam viesse a ser restaurada novamente. E falando, né, para que Moisés, né, perdoasse, né, aquele pecado, né, não colocasse aquele pecado ali sobre eles, né, porque eles falaram ali sem pensar, e depois quando viu as consequências, né, eles viram, né, ali foi bom para eles de uma certa forma que eles pôde ver, né, que Moisés era verdadeiramente a escolha do Senhor e que o Senhor cuidava de Moisés, ainda que Moisés não estivesse ouvindo, né, o que estava sendo falado, né, contra a vida dele, o que estavam falando ali sobre a vida dele, mas o Senhor estava vendo e o Senhor é quem defendeu ele. Então não se preocupe se tem alguém, né, se levantando contra a sua vida, falando, né, o que não sabe sobre a sua vida, porque quem vai te defender é o Senhor. Quem vai mostrar que é na sua vida, na hora certa, no tempo certo, é o Senhor. Então somente descanse, né, e coloque diante do Senhor, porque se você sabe, né, o que você é em Deus, né, isso já é o suficiente. Deixa que do resto, quem vai se encarregar, né, de mostrar é o Senhor, que Ele é na sua vida e que você é a escolha dele. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor, que Moisés ali clamou, né, ao Senhor, né, para que o Senhor viesse a curar a Miriam, e o Senhor falou, né, que ela estivesse, né, fechada 7 dias fora do arraial, e depois que eles recolhessem a Miriam. Então, quando ele clamou ali, né, o Senhor já deu a resposta ali. Deixe ela, né, 7 dias lá, encerrada, leprosa, ainda pensando, né, no que ela fez, na atitude dela, para que ela não venha cometer de novo atitudes impensadas, né, sem pensar quanto uma escolha minha. E também foi para ela ver e saber, né, que tudo que a gente faz aqui nessa terra, seja de bom ou de ruim, tem consequências. Então que venhamos pensar, né, antes de sair falando do que a gente não sabe, né, ou fazendo coisas, né, que não agradam ao Senhor, porque tem consequências, seja para o lado bom ou para o lado ruim. E o Senhor está falando, procure a fazer, né, coisas boas, para que você venha ter, né, recompensas, né, boas, não como a de Miriam, né, que ficou ali leprosa. E o Senhor ainda teve de misericórdia, né, porque Moisés ali era servo do Senhor e clamou. E o Senhor ainda permitiu com que ela ficasse, né, 7 dias ali, né, para pensar na atitude dela. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui que o Senhor me deu para mim estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos instrui, Senhor, como devemos andar, como devemos, né, proceder. O Senhor nos ensina o que devemos falar, o que não devemos falar, Senhor. O Senhor nos ensina, né, a pensar várias vezes antes de falar algo, né, que não é de agrado do Senhor. Pai, desde já queremos te agradecer por tudo, por mais um dia de vida, de saúde na tua presença. Te agradecer pelos teus livramentos, pelo teu zelo, pelo teu cuidado. Te agradecer, meu Pai, por tudo, pelo privilégio da vida. E te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo,
com mudança de vida e que o Senhor também venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.